Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Vamos então, em nome do Senhor Jesus, vamos estudar na sua palavra, na sua lição número 12, que tem como título muito conhecido, o julgamento divino. Oremos em nosso coração, para que o Senhor possa nos dar a compreensão, o entendimento e o temor da sua palavra. O verso 9 do Apocalipse, 14, verso 7, diz: temei a Deus da glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então esse é a mensagem solene do último dia, né? Teme a Deus, da glória, porque é chegada a hora do juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas e todas as coisas, né? Vamos na sequência, então vamos à pergunta de número 1. Qual foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844? A primeira pergunta diz. A segunda diz: que iluminação o assunto do santuário trouxe? Duas perguntas importantes, né? Qual é a chave e que iluminação trouxe o assunto do santuário? Na Bíblia, na Santa Palavra de Deus, no Apocalipse, o capítulo 10, diz assim, versículo 7, 10, 7. Mas que no dia da voz do sétimo anjo, quando este estivesse para tocar a trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, como anunciou a seu céu os profetas. A voz do que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livro que está aberto na mão do anjo, que se acha em pé sobre o mar e sobre a terra. Eu fui ter com ele o anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma e come-o, ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e eu comi, e a minha boca era doce como mel, mas depois que o comi, o meu ventre ficou amargo. Então me disseram: importa que profetize outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Que mensagem solene é essa do Apocalipse 10, né? Quando João vê essa tremenda, essa visão tão importante do livrinho que devia tomar, comer. Ao comer era doce na boca, mas no fel era amargo, que é o desapontamento. Na nota Cristo em seu santuário, página 9, o pensamento do tempo de 1844 foi um período de grandes eventos. Abriu-se os nossos olhos atônitos à purificação do santuário, que ocorreria no céu, e tendo decidida a relação com o povo de Deus sobre a terra. O assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Revelou-se um conjunto completo de verdades ligadas harmoniosamente entre si e mostrando que a mão de Deus dirigira o grande movimento do advento e apontara novos deveres ao trazer a lume a posição e obra do seu povo. Como discípulo de Jesus, depois da terrível noite de sua angústia
de desapontamento, alegraram-se muito ao ver o Senhor. Assim se regozijaram então os que pela fé haviam aguardado o seu segundo advento. Esperavam que ele aparecesse em glória para dar recompensa a seus servos. Vendo frustradas suas esperanças, perderam de vista o Senhor e, como Maria, junto ao sepulcro, exclamaram: levaram meu Senhor e não sei aonde o puseram. Então, no lugar santíssimo, contemplaram de novo o seu compassivo sumo sacerdote, prestes a aparecer como rei e libertador. A luz proveniente do santuário iluminou o passado, o presente e o futuro. Souberam que Deus os havia guiado por sua providência infalível, se bem que, como aconteceu aos primeiros discípulos, não compreenderam a mensagem por eles mesmos comunicada. Era esta, no entanto, correta em todos os sentidos, proclamando-a, tinham cumprido o propósito de Deus e seu trabalho não havia sido em vão no Senhor. De novo gerados para uma viva esperança, regozijavam-se com gozo inefável e glorioso. 1 Pedro 3:8, conflito do século 423. Então as perguntas: qual foi a chave? A chave que desvendou foi o mistério, né? Foi ali no período, né, que eles entenderam o grande desapontamento deles. Então, foi desvendado, né, o assunto do santuário para eles. Então, quando eles descobriram ali que Cristo passou do lugar santo para o Santíssimo, né, eles entenderam ali, né, aquele grande desapontamento de abril. Depois teve o apontamento mais na frente, do 22 de outubro, né? Mas ali foi a chave, né? Onde Deus diz aqui que Deus ele mostrando que a mão de Deus dirigia esse grande movimento, né? Então o assunto ele iluminou, né? Diz que iluminou o passado, o presente, toda a história, todo o sentido religioso foi entendido pelos pioneiros adventistas. Que experiência maravilhosa eles fizeram. Assim como Cristo, diz aqui uma experiência, se assemelha. Quando Jesus ele morreu, né, a esperança dos apóstolos, né, acabou, perderam a esperança, perderam o ânimo. E ali quando Maria foi até o sepulcro, cadê o Senhor? Levaram o Senhor. Mas depois Jesus apareceu a eles, né, aos discípulos. Assim também foi a experiência de 1844. Viram, entenderam que Cristo agora ia oficiar ali no lugar santíssimo como o nosso sumo sacerdote. Então foi maravilhoso para eles e maravilhoso para nós que vivemos nesses últimos dias. A pergunta de número 2 tem 4 tópicos. A letra A diz o que nosso Salvador predisse em relação aos últimos dias. Qual é o propósito do maligno em relação ao povo de Deus? Piores possível, né? Como lidar com as escrituras, como lido com as escrituras esses falsos profetas? O que farão mesmo alguns dos que honraram o Senhor no passado? Vamos ler o versinho do Santo Livro, 1 Timóteo, diz aqui o apóstolo São Paulo, 1 Timóteo, capítulo 1, 18 a 20, diz o seguinte: esta demonstração te dirijo, filho Timóteo, que segundo as profecias que houver acerca de ti, por elas peleja a boa peleja, conservando a fé, uma boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, naufragaram no tocante à fé. Entre esses outros
que foram naufragados, tem mais Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então a pergunta é que a demonstração Paulo dá ao seu filho na fé, Timóteo, né? Diz que houve, né, cerca daqueles, ele chama a atenção de batalhar pela fé, manter a fé, uma boa consciência, não sendo esses homens, né, que naufragaram na fé, e Paulo entregou ao mal, para o Satanás, né? A pergunta, né, com relação aos últimos dias, vamos ler a nota aqui no Cristo e seu Santuário, página 18, depois eu vou ler a sequência 19. Vamos lá. O Salvador prediz que nos últimos dias apareceriam falsos profetas, trairiam discípulos após si, e também que os que neste tempo de perigo permanecessem fiéis à verdade, que está específica no livro do Apocalipse, teriam de enfrentar erros doutrinários tão enganadores que, se possível, enganariam os próprios escolhidos, né? Então o Salvador diz que esses últimos dias, a Moate comentando, né, seria dessa forma, né? Todo aquele que quer ser fiel à verdade, quer se posicionar à verdade e enfrentar a oposição de erro, especificadamente no livro do Apocalipse. Deus apreciaria de todo o sentimento de fidelidade prevalecesse. Satanás pode habilmente disputar o jogo da vida com muitas pessoas, e ele age de modo mais disfarçado e enganador, a fim de roubar a fé do povo de Deus e desencorajá-lo. Ele opera hoje como operou no céu, dividiu o povo de Deus justo nesta última fase da história da terra. Procura criar dissensões e despertar contenda, discussões, remover, se possível, os velhos marcos da verdade entre o povo de Deus. Ele procura parecer como se o Senhor se contradissesse a si mesmo, se contradiga a si próprio. Quando Satanás aparece como anjo de luz, ele apanha as almas em seu laço, enganando-as, homens que pretendiam ter sido ensinados por Deus, adotarão teorias falsas em seu ensinos, adornarão essas teorias de modo a introduzir enganos satânicos, assim como Satanás será apresentado como anjo de luz e terá a oportunidade de mostrar suas agradáveis fábulas. Então aqui que o inimigo vem como anjo de luz para levar almas em laço, para enganar as pessoas. Assim, falsas teorias, falsas ideias têm surgido nas verdades de Deus, né? Então, muitos nós sabemos, né, que o diabo não aparece como pessoa, mas ele manda as pessoas que lhe representam o seu caráter, torcendo as verdades, por mínima que seja, eles tentam torcer para enganar as almas fiéis. Esses falsos profetas terão de ser enfrentados. Eles farão esforços para enganar muitos, levando-os a aceitar falsas teorias. Muitos textos bíblicos serão mal aplicados, de tal modo que teorias enganadoras aparecerão ser baseadas na palavra que Deus proferiu. A preciosa verdade será trabalhada de modo que fortaleça e confirme o erro. Esses falsos profetas que pretendem ser ensinados por Deus tomarão belos textos que foram dados para adornar a verdade e os usarão como manto de justiça para cobrir teorias falsas e perigosas. E mesmo alguns dos que em tempos passados honraram o Senhor afastar-se-ão da verdade,
a ponto de advogar teorias extraviadoras referente a muitos aspectos da verdade, inclusive questão do santuário. Muito importante aqui esse pensamento aqui da última parte da nota, né? Como os falsos profetas, né? Que a pergunta nos falou aqui, né? Dos falsos profetas, nos falou como Satanás age, né? Ele age em cima da Bíblia, e colocando texto para forjar a doutrina do santuário, especialmente a doutrina do céu, as verdades da lei de Deus. E muitos que honraram a Deus, muitos que foram aquelas pessoas que já divulgaram essas verdades, já pregaram essas verdades, já afirmaram a questão de Cristo no lugar santíssimo, confirmaram que existia que tem no céu um santuário original, né? Diz que hoje em dia eles extraviam as pessoas, né? Eles não honram a Deus, né? Afastando, né? Então são teorias falsas, né? Costumes falsos referente a essa verdade tão importante que é a questão do santuário celestial, que é o alicerce, né? Que é a base da fé do adventismo. Pego de número 3 que nos fala o seguinte: que doutrinas, por exemplo, os fiéis de maneira alguma colocarão em dúvida com o que Deus deseja que seu povo se familiarize. Hebreus, capítulo 9, do verso 1 ao verso 14. Vamos ler aqui esse texto para a gente compreender essa pergunta. Hebreus 9 diz assim: ora, também o primeiro pacto tinha ordenança de serviço sagrado e um santuário terrestre, pois foi preparado uma tenda, a primeira no qual estava o candeeiro, a mesa, os pães da proposição. A essa se chama o lugar santo. Mas depois do segundo véu estava a tenda que se chama Santo dos Santos, que tinha incensário de ouro e a arca do pacto toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha brotado, e as tábuas do pacto. E sobre a arca, os querubins da glória, que cobriu o propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, entram continuamente na primeira tenda do sacerdote, celebrando os serviços sagrados. Mas na segunda, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, o qual ele oferece por si mesmo e pelos erros do povo, dando o Espírito Santo a entender com isso que o caminho do santuário não está descoberto enquanto subsistir a primeira tenda, qual que é uma parábola para o tempo presente, conforme qual se oferece tanto dons como sacrifícios, que, quanto a consciência, não pode aperfeiçoar aquele presta o culto, sendo somente no tocante às comidas, bebidas e várias abluções, uma ordenança de carne imposta até o tempo da reforma. Muito importante, né? Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote, nos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta terra, e não pelo sangue de bodes, novilhos, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez por todos no lugar santo, havendo obtido uma eterna redenção. Porque se a expensão do sangue do bode e dos touros e das cinzas
de uma novilha santifica os contaminados, quanto a purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servir ao Deus vivo. Muito importante aqui, né? Esses pensamentos aqui de Hebreus, capítulo 9, com relação ao primeiro compartimento, que existe no primeiro compartimento, com relação ao segundo compartimento, né? Então isso aqui diz aqui, era algo que Deus deixou na terra, né? Paulo vem indicando aqui com relação ao sangue de Cristo, com relação ao trabalho que era feito no lugar santíssimo, né? E assim, não mais por bode, não mais por novilha, não mais por carneiro, não mais por sangue de animais, mas pelo sangue, mas pelo próprio sangue ali, Jesus, claramente Jesus entrou para fazer expiação e ofereceu-se a si mesmo, imaculado, diante de nosso Pai Celestial, que existência, claro, a existência do lugar santíssimo. Vamos ler agora aqui, Cristo em seu santuário, na página 15. Ele, os filhos de Deus, quer por palavras, quer por atos, não levarão ninguém a duvidar em relação à distinta personalidade de Deus ou em relação ao santuário e seu ministério. Todos precisamos conservar em mente o assunto do santuário. Deus nos livre de que o estardalhaço de palavras vindas de lábios humanos debilite a crença de nosso povo na verdade que existe o santuário no céu e que um santuário segundo este modelo foi uma vez construído na terra. Deus deseja que seu povo se familiarize com este modelo, tendo sempre em sua mente o santuário celestial, onde Deus é tudo em todos. Devemos ter nossa mente encorada pela oração e o estudo da palavra de Deus, para que possamos agarrar essas verdades. Por mais de meio século, os diferentes pontos da verdade presente têm sido objetados e constituído matéria de oposição. Novas teorias que não eram a verdade foram apresentadas como verdade. E o Espírito de Deus revelou seu erro. À medida que os grandes pilares da fé foram apresentados, deles testificou o Espírito Santo, especialmente no tocante às verdades do santuário. Repetidamente, o Espírito Santo confirmou de maneira assinalada a pregação desta doutrina, hoje em dia. Porém, tal como no passado, alguns serão induzidos a forjar novas teorias e a negar as verdades sobre que o Espírito de Deus colocou a sua aprovação. Muito importante. Evangelismo, página 224, né? Por mais de 50 anos, meio século, né? Que essa verdade vem sendo divulgada, pregada, mas em cima dessa verdade existe a oposição. Mas aqui nós temos uma vantagem muito grande, né? Diz aqui que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, vinha assinalando, vinha confirmando essa verdade, né? Que essa verdade tão suprema que é a verdade do santuário celestial. Assim, nós devemos cada dia nos familiarizar com o que Cristo significa para nós, o seu último trabalho no lugar santíssimo em favor de seu Filho, especialmente, né, o último trabalho dele em favor da sua igreja e de seu povo na face da terra. Enquanto os homens, né, querem debilitar, querem enfraquecer essa verdade, nós devemos, pelo poder de Deus, pelo poder da verdade, clara verdade,
confirmar essa bendita luz do santuário celestial. Caminhando, vamos para a pergunta de número 4, diz a seguinte: no que se constitui a compreensão correta do ministério do santuário celestial? Então, o que constitui a correta compreensão dessa luz? Hebreus capítulo 4, 14 a 16. Tendo, porém, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Precioso pensamento, precioso texto, bem conhecido. Vamos ler agora aqui o Evangelismo 221 e 222. A compreensão correta do ministério do santuário celestial constitui o alicerce da nossa fé. Então, o que constitui a compreensão, à luz desse assunto? O alicerce da fé. Então, uma casa, para se construir e ficar bem sólida, não pode construir uma casa na areia. Tem que construir em cima de um alicerce de ferros, pedras, concreto forte. Assim é a luz do santuário, o alicerce do adventismo. Foi de nossos pais no passado e será nosso alicerce até o final dos tempos, né? Como povo, devemos ser estudantes e dirigentes das profecias. Não devemos sossegar sem que estudamos claramente o assunto do santuário, apresentado nas visões de Daniel e de João. Este assunto verte muita luz sobre nossa atitude e nossa obra atual, e dá-nos prova irrefutável de que Deus nos dirigiu em nossa experiência passada. Evangelismo 223. Nossa fé no tocante às mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos era correta. Os grandes marcos pelos quais passamos são inamovíveis. Conquanto os exércitos do inferno tentam derrubá-los de seu fundamento e exaltar ao pensamento de que tiveram êxito, não atingirão seu êxito. Estes pilares de verdade permanecerão tão firmes quanto aos montes eternos, impassíveis ante todos os esforços combinados de homens e de Satanás e seu exército. Muito podemos aprender e devemos estar constantemente pesquisando nas Escrituras para ver se essas coisas são assim. Deve o povo de Deus ter agora os olhos fixos no santuário celestial, onde se está processando a ministração final de nosso grande sumo sacerdote na obra do juízo, e onde está intercedendo por seu povo, né? Então, muito importante a compreensão correta, né? A compreensão e aceitação. Cristo, o que Cristo constitui para o seu povo, hoje como nosso sumo sacerdote, isso tem peso nas profecias de Daniel e do Apocalipse, mas diz aqui, os homens, né, possuídos pelo mal, homens combinados com o exército de Satanás, querem demolir esses pilares, né, com relação à primeira, segunda, terceira mensagem, os grandes marcos inamovíveis do alicerce das profecias da Igreja de Deus para os últimos dias, 3 anos do Apocalipse 14. Então são verdades, são pilares, né? São pilares quanto firmes quanto os montes eternos, né? Que Deus possa nos ajudar, né? Que possamos sempre ter humildade, o temor de respeitar essa luz provinda de Deus
para o nosso benefício material, com especialidade espiritual, ter Cristo como o nosso grande eterno sumo sacerdote. Caminhando para a quinta pergunta, diz: onde encontraremos segurança em meio aos enganos de toda espécie? Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, serei descanso para as vossas almas. Mas eles disseram: não andaremos nele. Né? Então, qual é o caminho aqui? Qual é o apelo que diz Deus através? Perguntai pelas veredas antigas, perguntai pelos caminhos antigos. E ele diz: não vamos andar. É melhor modificar, né? É melhor mentir, é melhor dar outro jeito. Mas não, nós estamos trilhando um caminho antigo, as veredas antigas. Não vamos dizer como ele, não vamos andar assim. Vamos andar para o nosso benefício espiritual. Assim o povo de Israel, infelizmente, tiveram muito prejuízo com essa desobediência. Vamos ler a nota, Evangelismo 224. Futuramente surgirão engano de toda espécie e carecemos de terreno sólido para nossos pés. Necessitamos de sólidos pilares para o edifício. Nem a mínima coisa deverá ser omitida de tudo quanto o Senhor instituiu. O inimigo introduzirá doutrinas falsas, tais como a de que não existe o santuário. Este é um dos pontos em que alguns se apartarão da fé. Onde acharemos segurança, senão nas verdades que o Senhor tem estado a nos dar nesses últimos 50 anos. Então o mal é assim, não sossegue enquanto não quer demolir um alicerce o qual Deus deixou para o nosso benefício nesses últimos dias. Então, na realidade, existe vários tipos de enganos, né? Toda espécie de engano, né? E essa aqui ela é fundamental, né? Essa aqui é como se tirasse o sol que nos ilumina durante o dia, e como se tirasse a lua para iluminar a noite. Assim é se tirar o santuário da profecia, o santuário da Escritura Sagrada. Então, o inimigo introduzirá falsas doutrinas de tais que nem existe o santuário. Então, nós, como povo de Deus, como filho de Deus, devemos, pela fé, cada dia, apresentar o Cordeiro de Deus, Cristo, como nosso eterno e sumo sacerdote que está dentro do lugar santo dos santos. A pergunta de número 6, meus irmãos, diz: após o grande desapontamento de 44, né? Como agiram os pioneiros adventistas naqueles tempos que iniciou a obra? De que maneira a mensageira do Senhor auxiliava? Então, como foi a vida dele em 44, naquela amargura, aquele desapontamento e os inimigos em cima? Na nota aqui, Obreiros Evangélicos 203 diz: em 1844, quando se apresentava à nossa atenção qualquer coisa que não compreendíamos, ajoelhávamos e pedíamos a Deus que nos ajudasse a assumir a devida atitude. E depois éramos habilitados a chegar à justa compreensão e a ter todos a mesma opinião. Não houve dissensão, nem inimizade, nem ruim suspeita, nem mau juízo contra os irmãos. Se tão somente soubéssemos o mal do espírito da intolerância, quão cuidadosamente dele havemos de fugir. Então, essa primeira parte aqui nos explica como, né, eles agiam, eles se ajoelhavam, eles oravam, assumindo uma atitude aqui todos, né, de humildade, da mesma opinião, sem dissensões, sem inimizade, sem ruim suspeita e nem mau juízo. Eles tinham um propósito, o foco e o objetivo era entender cada dia essa verdade. Na continuação do texto do Obreiro Evangélico, 3 diz: temos de estar firmado
na fé segundo a luz da verdade que nos foi dada em nossa primeira experiência. Naquele tempo, erro após erro, procurava forçar a entrada entre nós. Ministros e doutores introduziram nova doutrina. Nós estudávamos a Escritura com muita oração e o Espírito Santo nos trazia ao Espírito a verdade. Por vezes, noites inteiras eram consagradas à pesquisa da Escritura e pedi fervorosamente a Deus sua guia. Juntava-se para esse fim grupo de homens, mulheres, pios. O poder de Deus vinha sobre mim e eu era habilitada a definir claramente o que era verdade ou erro. Ao serem assim estabelecidos os pontos de nossa fé, nossos pés se colocavam sobre um firme fundamento. Aceitávamos a verdade ponto por ponto sob a demonstração do Espírito Santo e eu era arrebatado em visão e eram-me feitas explanações. Foram-me dadas ilustrações de coisas celestiais e do santuário, de modo que fomos colocados em posição onde a luz sobre nós resplandecia em raios claros e distintos. Que privilégio teve o irmão White, né? Que privilégio teve esse povo, tendo ali a assistência do Espírito Santo, né? Tudo isso para entender a verdade. E qual era o livro que eles usavam? A Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, né? Mas ali, Deus, muitas vezes, né? Ela foi, diz aqui, era arrebatada em visões, feitas explanações das verdades concernentes para os nossos dias. Eu sei que a questão do santuário se firma em justiça e verdade, tal como a temos mantido por tantos anos. O inimigo é que desvia os espíritos para atalhos ao lado. Ele folga quando os que conhecem a verdade se absorvem em coligir textos bíblicos para amontoar em torno de teorias errôneas, sem fundamento na verdade. As passagens bíblicas assim usadas são mal aplicadas, não foram dadas para confirmar o erro, mas para fortificar a verdade. Muito importante aqui o valor que tem a base da fé, né? Da nossa fé, a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada. Todos os pontos da nossa fé têm que ser provados pela inspiração, essencialmente pela Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada é o ponto final. Ela diz que o inimigo desviava em atalhos, colocando os textos para coligir, quer dizer, para ir ao favor, em desencontro, né, com teorias erradas. A pessoa usava a própria Bíblia fazendo mal aplicação, né? De vez de confirmar o erro, eles eram confirmar a verdade, confirmar o erro. Mas a inspiração toda foi trabalhada em cima da irmã White. Graças a Deus, né? Temos aí, somos um povo que crê na inspiração, que crê na luz vinda da Escritura Sagrada do lugar santíssimo do santuário celestial. A pergunta de número 7, irmãos, diz assim, letra A, o que muitos já não estavam reconhecendo 60 anos após o início desta mensagem. Letra B, o estabelecimento desta doutrina, que é o santuário, foi fruto de pouco estudo da Bíblia? Não. C, como o dom de profecia auxiliava no estudo da palavra. Vamos ler a nota, mensagem escolhida, volume 1, 206. Muito de nosso povo não reconheciam quão firmemente foram lançados os alicerces de nossa fé. Meu esposo, o pastor Zebede, o pai Pierre Ser, o pastor Irã Edson e outros que eram inteligentes, nobres e verdadeiros, achavam-se entre os que, expirado tempo, em 1854,
buscava a verdade como o tesouro escondidos. Reunia-se com eles e estudávamos e orávamos fervorosamente. Muitas vezes ficávamos reunidos até alta noite, e às vezes a noite toda, pedindo luz e estudando a palavra. Repetidas vezes, esses irmãos se reuniam para estudar a Bíblia, a fim de que conhecesse seu sentido e estivesse preparados para ensiná-los com poder. Quando em seu estudo chegava ao ponto a dizer: nada mais podemos fazer. O Espírito do Senhor vinha sobre mim e eu era arrebatado em visão, e era-me dado uma clara explanação das passagens que estivéramos estudando, com instruções quanto à maneira em que devíamos trabalhar e ensinar eficientemente. Assim nos foi proporcionada luz que nos ajudou a compreender as passagens acerca de Cristo, sua missão e sacerdócio. Foi-me tornada clara uma sequência de verdades que se estendia daquele tempo até ao tempo em que entraremos na cidade de Deus e transmitir aos outros as instruções que o Senhor me dera. Mensagem escolhida agora 207. Durante todo o tempo eu não podia compreender o arrazoamento dos irmãos. Minha mente estava, por assim dizer, fechada. Não podia compreender o sentido das passagens que estudávamos. Esta foi uma das maiores tristezas da minha vida. Fiquei neste estado de espírito até que nos fosse tornado claro todos os pontos principais de nossa fé. Em harmonia com a palavra de Deus, os irmãos sabiam que quando não em visão eu não compreendia esses assuntos, e aceitaram como luz direta do céu as revelações dadas. Muito importante aqui, né? Foi muito difícil, né? Ali o assunto, né? Foi muito difícil ali porque eles tinham que compreender, entender somente pela Bíblia, né? Com relação ainda, né? Com relação ao santuário, à lei de Deus e outros pontos da palavra de Deus que foram paulatinamente, eles foram entendendo, né? Mas tinha pessoas ali, Zé Beite, né? Iriam Edson, muitos outros ali em 44 que buscavam na realidade entender a verdade como um tesouro escondido, né? Eles se reuniam, diz aqui muitas vezes, a altas horas da noite, que eu entendo é meia-noite, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e muitas vezes eles estudavam a Bíblia e passavam até a noite toda estudando para entender um assunto que não entendiam. E assim Deus foi paulatinamente, foi dando a ela luz, compreensão a ela, foi passando, né? E especialmente com relação à missão do Senhor, como diz aqui a nota, no lugar santíssimo, né? Vamos passar para 8, que diz: que solene advertência nos é dada. Então, que advertência nos é dada nesse último dia que vivemos aqui com relação ao assunto do santuário, né? Do santuário celestial? Mensagem escolhida 207 diz assim: que influência essa que desejaria levar os homens neste período de nossa história e trabalhar de modo enganador e poderoso para solapar os alicerces de nossa fé. Alicerces que foram lançados no princípio de nossa obra, mediante devoto estudo da palavra e pelas revelações,
Sobre esses alicerces temos estado a construir nossos últimos 50 anos. Admirai-vos de que, quando vejo o princípio de uma obra que pretende remover algum dos pilares da nossa fé, tenho algo a dizer, tenho de obedecer à ordem, enfrenta-os. Então que influência, né? Essa influência de homens, né? De homens importantes, né? Homens que querem talvez solopar o alicerce, diminuir, querem desmerecer que seja assim, querem tirar da mente do povo durante todo esse período de tempo, ainda até hoje existe, né? Solopando a fé da pessoa, diminuindo a fé das pessoas nesse alicerce que pode nos tornar-nos aptos para o reino do céu. Todos esses homens, aqueles, né, que quiseram remover, mexer no pilar da fé, no alicerce da fé do santuário, a ordem ela enfrenta-os, né? Todos esses homens, aqueles, né, que quiseram remover, mexer no pilar da fé, no alicerce da fé do santuário, a ordem ela enfrenta-os, né? Tenho de proclamar as mensagens de advertência que Deus me dá para divulgar. Então deixar com o Senhor os resultados. Tenho de agora apresentar o assunto em todos os seus aspectos, pois o povo de Deus não deve ser despojado. Somos o povo de Deus, observador dos mandamentos. Nos passados 50 anos tem sido feita pressão sobre nós com toda sorte de heresias, a fim de botar-nos o espírito em relação aos ensinos da palavra, especialmente quanto ao ministério de Cristo no santuário celestial e a mensagem do céu para os últimos dias, como foi dado pelos anjos do 14º capítulo do Apocalipse. Mensagem de toda espécie e feitio tem feito pressão sobre os adventistas do sétimo dia, pretendendo substituir a verdade que, ponto por ponto, tem sido buscada com estudo e oração. E atestada pelo poder milagroso do Senhor. Mas os marcos que nos tornaram que somos devem ser preservados e ser-lo-ão, conforme Deus o mostrou mediante sua palavra e o testemunho do seu Espírito. Ele nos conclama a nos apegarmos firmemente com a mão da fé aos princípios fundamentais baseados em autoridade inquestionável. Então a pergunta 3, né? Uma perguntinha bem resumida, que solene advertência, né? Então a solene advertência é que devemos proclamar as mensagens de Deus, divulgar as mensagens de Deus, divulgar o assunto dos mandamentos de Deus, né? Isso é assunto, como é nos dias dela, há 50 anos, já tinha essas objeções, essa pressão, toda sorte de heresia, quanto mais nós hoje vivemos no nosso dia, né? Devemos ser firmes. Diz aqui, a mensagem é essa que foi dada pelos anjos no 14º capítulo do Apocalipse, né? Apocalipse, nós temos ali o Apocalipse 14, né? E assim, todas essas mensagens, todas essas verdades foram dadas aos adventistas, né? Com muita oração, com muito sofrimento, e hoje os homens querem demolir esses marcos tão diz aqui, como eu disse, colocado pelo Espírito e pelo poder de Deus. Pergunta aí número 9 diz: como deve ser quando o poder de Deus testifica daquilo que é a verdade, né? Como deve ser? O que ignoram
os que trazem novas teorias sobre pontos estabelecidos, né? Então, a pergunta número 9, primeira parte, diz como se deve, né, deve ser quando o poder de Deus testifica da verdade. O poder de Deus confirma, é certinho, como deve ser a reação. Os que ignoram, né, e traz novas teorias sobre essas verdades. Vamos ler aqui o Mensagem Escolhida 161. Quando o poder de Deus testifica daquilo que é a verdade, essa verdade deve permanecer para sempre como verdade. Não deve ser agasalhado por quaisquer suposições posteriores contrário ao esclarecimento que Deus proporcionou. Surgirão homens com interpretações da Escritura que para eles são verdade, mas que não o são. Deus nos deu a verdade para este tempo como um fundamento para a nossa fé, como nova iluminação que contradiz aquela que foi dada por Deus, sob a demonstração do seu Espírito. Não devemos receber as palavras dos que vêm com uma mensagem que em contradição com os pontos especiais de nossa fé. Eles reúnem uma porção de passagens, amontoando-na como prova em torno das teorias que afirmam. Isto tem sido repetidamente feito durante 50 anos passados. E se bem que a Escritura seja a palavra de Deus e devam ser respeitada sua aplicação, uma vez que mova uma coluna do fundamento sustentado por Deus, estes 50 anos constitui grande erro. Aquele que faz tal aplicação ignora a maravilhosa demonstração do Espírito Santo, que deu poder e força às mensagens passadas, vinda ao povo de Deus. Muito bem, né? Muito bem aplicado. Surgiram homens com Bíblia na mão, né, dizendo aqui, tendo interpretações errôneas da palavra de Deus. Né? E como devemos permanecer? Sempre com a verdade, sempre do lado da verdade de Deus, né? Sempre defendendo esse fundamento da nossa fé, que são a luz do santuário, usando o Apocalipse 14 e outras verdades que Deus nos deu para esses últimos dias. Verdade essa que tem sob a administração e a orientação do Espírito Santo. Então, muitas vezes a pessoa tem conhecimento da Bíblia, né? Ele vai usar a Bíblia, o Espírito de Profecia, para contradizer, né, pontos especiais da fé aqui. Então, ela diz que a pessoa reúne porções da Bíblia, porções até do Espírito de Profecia, amontoa e vai ali pregar uma teoria, a teoria que não sustenta esse fundamento de 50 anos. Né? E assim, Deus, Ele quer, né, quer nos ajudar e ajudar esses ignorantes também, né, que não é pela força nem pelo poder do homem que essa verdade foram confirmada no povo de Deus. Essas verdades foram demonstradas, confirmadas pelo poder do Espírito Santo. Então, qualquer ponto que contradiga nossa fé, qualquer ponto, devemos ficar com aquilo que foi estabelecido na palavra de Deus, no Espírito de Profecia. 10ª pergunta, a última pergunta, diz: para o que, de fato, a mensagem do primeiro anjo indica? Mensagem do primeiro anjo, desde 1798, ela aponta para o juízo investigativo, né? Teme a Deus e dai glória, que vinda é a hora do seu juízo. Com o fim do século, página 424, nos diz: tanto a profecia de Daniel 8,14 até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado, como a mensagem do primeiro anjo. Teme a Deus e dai glória, porque vinda é a hora do seu
juízo indicava o ministério de Cristo no lugar santíssimo, o juízo investigativo, e não a vinda de Cristo para resgatar o seu povo e destruir os ímpios. O engano fora não na contagem dos períodos proféticos, mas no acontecimento que ocorrera no fim dos 2.300 dias. Por este erro, os crentes sofreram desapontamento. Entretanto, cumpriu-se tudo que estava predito pela profecia, de que podiam eles, com autoridade bíblica, esperar. Ao mesmo tempo em que lamentavam a ruína de suas esperanças, transcorrera o acontecimento que fora predito pela mensagem e que deveria cumprir-se antes que o Senhor aparecesse para recompensar seus servos. Conforme do século 427. Então, para que de fato a mensagem do primeiro anjo aponta, né? Juízo investigativo, a volta de Cristo, né? E diz aqui que eles erraram, não na contagem profética, estava tudo correto, certinho, mas foi num acontecimento, né? E Cristo ele ia purificar o santuário, não vinha purificar a terra, né? Diz que o engano do período profético, diz aqui. E assim é o último, né? Terminando ali a maior profecia de Daniel 8:14, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Foi inaugurado com Cristo entrando dentro do compartimento, dentro do lugar santíssimo, para dar continuação ali o trabalho para resgatar o seu povo, né, de julgamento, e mesmo tempo o juízo investigativo, né, esse que os ímpios vão sofrer, né, aqueles que não aceitaram a Cristo como seu sumo e eterno sacerdote, né. Então, todo erro, né, toda crença, todo desapontamento, né, nós temos hoje a ciência perfeita, né, que Deus nos revelou a cadeia profética de maneira clara, nítida, para o nosso preparo espiritual. Que Deus nos abençoe, nos dê graça, nos dê o temor da sua palavra e humildade, cada vez mais divulgar essa solene mensagem que é a mensagem do julgamento divino. Deus abençoe a sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.